Olá pessoal, estamos de volta com as aulas de gestão de redes de cooperação na esfera pública, especificamente falando aí sobre os desafios das políticas públicas, que é o nosso conteúdo dessa segunda semana. Primeiro assunto que a gente tem que tratar, para a gente compreender o fenômeno de rede de cooperação como uma possibilidade estratégica de reconfiguração do Estado brasileiro, é de fato saber como essas redes se formam. E a primeira pergunta, que a gente tem que fazer é: qual é o problema? O que nos motiva? O que nos mobiliza para alguma coisa? Então, quando as redes elas vão ser constituídas, a questão principal é definir as condições de relacionamento. Quais são os potenciais parceiros que podem colaborar com a gestão de políticas públicas nessa perspectiva de flexibilização e de compartilhamento de informações e recursos? E controlar os possíveis interesses comuns. O que de fato motiva esses parceiros a estarem conosco nesse tipo de iniciativa. A segunda questão é a definição de rumo, que diz respeito à construção desse relacionamento. Ou seja, articular os valores e começar a desenvolver um senso de propósito comum. É despertar nos possíveis parceiros esse senso de compartilhamento e de corresponsabilização. E por último, em terceiro lugar, a gente tem a estruturação, que de fato é quando as relações se solidificam no sentido de desenvolver as estruturas que se destinam a apoiar as atividades. Mais especificamente, pensando na perspectiva de como vai ser implantado determinada política pública quando existe não só a atuação de um parceiro, de uma única organização, mas de diversas organizações que têm ali objetivos comuns. Quais são os fatores que influenciam a criação de redes de cooperação? A gente tem aí 6 fatores principais. O primeiro seria a imposição legal, e talvez o exemplo mais clássico, que dê para nós as condições de como essa imposição legal influencia a formação das redes de cooperação, sejam as políticas públicas de âmbito nacional e que são descentralizadas para a execução dos municípios. Mais especificamente falando sobre SUS, sobre SUAS, e os seus diversos programas e projetos. O que seria essa imposição legal? O Estado brasileiro na União promove e formula essa política pública e repassa responsabilidades de uma forma subordinada para que os estados e os municípios executem em nível local. Segunda seria, as redes podem se formar por busca de controle. Talvez isso seja mais prudente falar no mercado privado, em que as organizações, com receio específico de não dominar todas as tecnologias que lhes são suficientes para garantir vantagem competitiva num mercado altamente competitivo, elas buscam por esse controle de recursos específicos, ou seja, ter aquilo que elas não têm de forma isolada, atuando de forma isolada. Segunda questão, a gente trata da reciprocidade, que de fato vai mostrar para nós em que sentido os parceiros podem ganhar com aquelas relações de colaboração estabelecidas. O quarto diz respeito à maior necessidade de eficiência interna, e aí de fato a gente volta àquela prerrogativa de que as redes se formam numa perspectiva econômica, financeira, de que as organizações elas buscam ali resultados melhores, resultados mais significativos nessa vertente, e por isso elas formam ou elas constituem ambientes de parceria. O quinto diz respeito à busca por estabilidade, para garantir aí que nenhuma mudança ou modificação de mercado ou variação específica possa influenciar diretamente no resultado das atividades daquela organização, seja em ambiente público ou privado. E o último, a procura por legitimidade. Talvez muitas organizações elas participem de redes de cooperação tendo em vista não os resultados financeiros ou a busca por controle de algum recurso que ela não detém, ou uma maior eficiência, ou a reciprocidade, mas ela busca especificamente porque a rede garante a ela um certo status, uma certa visibilidade. E aí a gente pode falar especificamente, no caso da gestão pública, dos blocos econômicos, em que muitos parceiros não são obrigados, não têm imposição legal para participar, talvez não estabelecem relações colaborativas de cooperação diretas, muito palpáveis, muito fáceis de serem visualizadas, mas elas buscam legitimidade por pertencerem a determinado conjunto
né, de nações que compartilham e que de fato celebram acordos de cooperação. Quais são as vantagens das redes de cooperação pública? O que elas oferecem para as organizações? Primeira coisa é a pluralidade de atores envolvidos, né? As tomadas de decisões, quando elas envolvem um único ator, elas são limitadas. E quando elas envolvem vários atores, elas podem garantir aí uma certa possibilidade de maior mobilização de recursos e garantia de pensamento ou diversidade de pensamento sobre um determinado tema. Eu trato aqui com vocês o exemplo dos consórcios públicos intermunicipais. O que seriam esses consórcios? Seriam parcerias ou arranjos colaborativos em que prefeituras ou estados, enfim, se articulam entre si, né, para terem condições de mobilizar maiores recursos no sentido de atender a população na prestação de determinados serviços. Os consórcios mais comuns são os consórcios de saúde, consórcios de tratamento de resíduos sólidos, entre outros, né? Então, as prefeituras elas compartilham informações, recursos para prover serviços públicos para a sociedade. Então, elas têm condições de mobilizar mais recursos. Segunda questão é a definição de prioridades de forma mais democrática, né? No ambiente de rede de cooperação, em que as relações elas não são centralizadas, elas são flexíveis, elas são descentralizadas, num sentido horizontal, o que acontece? Acontece que a gente tem a garantia de fato de que a democracia seja alcançada, porque a gente dá a possibilidade para que os parceiros participem de forma igualitária, né? E aí a gente está falando especificamente quando o Estado abre a possibilidade para que o cidadão participe, como no caso do orçamento participativo. A terceira questão é o envolvimento simultâneo de outras organizações, né, junto com instituições públicas, sejam organizações da sociedade civil, OSCs, ou sejam organizações privadas, né? E eu estou falando especificamente sobre as parcerias público-privadas e os acordos ou convênios de mútua cooperação celebrados pelo poder público com essas organizações. Quarto, o desenvolvimento de uma gestão adaptativa, né, conectada à realidade social, articulando as ações de planejamento, execução, feedback e redesenho às atividades de monitoramento. E não apenas de controle, dada a flexibilidade inerente à sua dinâmica. Então, o que seria essa adaptação? Seria a capacidade, né, que as redes garantem à organização, ao ator específico que constitui aquele ambiente de cooperação, de ele começar a aprender com os seus parceiros a como contornar e a como solucionar diversos problemas que surgem no âmbito, né, da condução de políticas públicas. Quinto, a possibilidade de preservação da autonomia dos participantes, né? Embora exista ali um ambiente de colaboração, as decisões elas são tomadas de forma democrática e, né, a autonomia ela é preservada porque os objetivos e estratégias são frutos de uma negociação, né? Eles não são frutos de imposição alguma, o que acarreta maior compromisso e responsabilidade com as metas compartilhadas, bem como maior sustentabilidade. Quais são as desvantagens das redes de cooperação? Primeiro é a dificuldade que a gente possui na prestação de contas. Quando a gente estabelece relações colaborativas com diversas organizações públicas e de diversas naturezas, existe uma dificuldade de saber de fato de quem é a responsabilidade pela execução de determinados serviços, seja na esfera administrativa ou fiscal ou financeira. Então, em relação ao uso dos recursos públicos, né, existe uma dificuldade de prestar contas, sobretudo pela quantidade dos participantes governamentais e privados, né, sobretudo quando a rede é informal ou quando ela não está circunstanciada por questões legais ou por contratos, né, que ditam aí qual deve ser o comportamento dos parceiros. Segunda desvantagem, a lentidão do processo de negociação. Por mais que a gente tenha uma capacidade de gestão adaptativa, quanto maior o número de organizações, maior é a dificuldade de negociação, porque envolve diversos interesses, né? Isso pode tornar o processo ainda mais moroso. E o terceiro é a ineficácia do cumprimento de objetivos quando as metas compartilhadas e as responsabilidades são muito diluídas, né? Então, quando a gente tem um conjunto muito grande de organizações, existe a possibilidade de que essas organizações elas se desconcentrem ou elas, de alguma maneira, se percam no processo de alcançar um objetivo que é comum. Isso é muito comum,
né, seja em ambiente privado ou ambiente público, porque as redes elas são movidas geralmente pelo interesse dos parceiros, e os interesses dos parceiros eles não se perpetuam, né, no longo prazo. Pode ser que um parceiro tenha um interesse agora e depois deixe de cumprir com seus compromissos porque o seu interesse inicial foi correspondido. Quarto, o afastamento desses participantes dos objetivos iniciais, conforme eu disse. Quinto, a inexistência ou falta de explicitação dos critérios necessários para a participação. Isso acontece muito em redes sociais, e a gente vê isso muito nas redes informais, quando o Estado ele não coloca regras específicas de participação e os parceiros eles não têm conhecimento sobre quais as possibilidades que eles possuem de fato de participar, de incorporar aquele conjunto de organizações que lutam por um objetivo comum. Até nos consórcios públicos intermunicipais, às vezes isso acontece, né, porque não tem uma regra específica. Existem casos, por exemplo, de consórcios públicos intermunicipais de tratamento de resíduos sólidos, em que existem as parcerias entre as prefeituras, né, todas as prefeituras incorporam aquilo, né, uma importância muito grande, mas ninguém quer instalar especificamente a usina de reciclagem no seu ambiente, né? Elas querem participar daquilo, destinarem o seu lixo para tratamento, mas de fato não querem ter aí o ônus de estar no seu território uma usina de beneficiamento. Por último, sexto, controle e coordenação das interdependências, né? E aí falando especificamente dos diversos problemas relacionais no nível de confiança e de conflito que podem acontecer. Por último, eu trago para vocês, além das diversas tipologias que vocês já estudaram no material, uma tipologia própria que eu uso na minha tese de doutorado e que pode facilitar o entendimento de como as redes elas se configuram, né, no ambiente público. Então a gente tem aí 3 tipos de redes de cooperação. As redes de cooperação intragovernamental, que são aquelas desenvolvidas no âmbito interno das organizações públicas, e aí eu falo especificamente entre agentes que colaboram dentro de uma prefeitura para a execução de determinados serviços ou setores que compartilham informações para a execução de determinada política pública. Eu falo também da cooperação intergovernamental, e eu estou falando de níveis diferentes, né? Eu estou falando dos estados que cooperam com os municípios e que cooperam com a União para a formulação e implementação de políticas públicas. Isso pode se dar numa perspectiva vertical, quando eu tenho esses entes, né, atuando de forma conjunta, ou num nível horizontal, quando eu tenho municípios específicos compartilhando de um determinado problema para resolver algumas demandas sociais. E por último eu tenho as redes extragovernamentais. Extras por quê? Porque elas não envolvem apenas o Estado, elas envolvem as organizações sociais e as organizações de mercado que colaboram com o Estado na execução de políticas públicas. Na perspectiva intra, eu tenho a cooperação horizontal entre setores, né, que garante aí um processo estruturador da construção de novas respostas, novas demandas para cada uma das políticas públicas executadas, e eu tenho a cooperação horizontal entre os agentes, né, que diz respeito ao fortalecimento das ações de formulação e implementação das políticas públicas pelo compartilhamento de informações e conhecimentos dos próprios servidores públicos no ambiente de uma organização. Eu tenho na perspectiva intergovernamental a cooperação horizontal, que objetiva compartilhar recursos e informações para encontrar soluções para problemas de ordem pública. São os casos dos consórcios públicos intermunicipais, das associações de municípios, enfim. Eu tenho a cooperação vertical, que é a atenção para o planejamento participativo e para a destinação dos recursos a cada instância, que precisam ser condizentes com as responsabilidades delegadas às mesmas. E aí a gente encontra, né, as políticas de governo da União que são repassadas para estados e municípios, SUS, SUAS e diversos outros. E na perspectiva extragovernamental eu tenho a cooperação com organizações, sejam públicas ou privadas, né, que tem por objetivo estabelecer contratos de gestão ou termos de parceria entre o governo e as organizações da sociedade civil e o mercado para execução de serviços públicos, né, e também a cooperação com os cidadãos, né, que diz respeito à inclusão dos cidadãos na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. O nosso conteúdo da segunda semana foi esse, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa disciplina
e que levem para vocês todos os conhecimentos aprendidos aqui para o exercício profissional. Abraço, até mais.